Boa noite. Estamos iniciando mais um Bagé em Destaque. Toda semana, um destaque do nosso município entra no nosso estúdio para contar um pouquinho da sua trajetória. Hoje nós recebemos ele, que é formado em Direito, especialista em Direito Previdenciário, com pós-graduação em Direito Processual, em Direito, especialista em Direito Previdenciário, com pós-graduação em Direito Processual, Direito e Gestão do Agronegócio, Direito Ambiental e Direito do Trabalho, além de ser colunista do Folha do Sul. Nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Vieira. Boa noite, doutor. Boa noite, Radiane. Obrigado pela oportunidade de vir ao teu programa para falar um pouquinho aqui sobre direito, sobre agronegócio. Plano Safra. Plano Safra, com certeza. Que veio para revolucionar, né? Esse ano tá bombando. Veio para revolucionar o agronegócio na nação aí, né? E tá entrando em vigência, foi anunciado mês passado, dia 17, e tá entrando em vigor hoje. A partir de hoje até o dia 30 de junho de 2021, está vigente o novo Plano Safra 2020-2021. Me conta, doutor. Um apaixonado pelo direito que se apaixonou também pelo agronegócio, ou foi primeiro pelo agronegócio e depois pelo direito? Não, primeiramente pelo direito, né? Primeiramente pelo direito, e agora, né, já há alguns anos, né, que a gente vem se direcionando, especializando no agronegócio, né, considerando ser o setor que mais se desenvolve e mantém hoje o PIB brasileiro. Ele é o maior PIB brasileiro, né? O maior PIB do agronegócio. E nós, então, nos voltamos para esta área, né, no intuito de uma pesquisa de mercado, vendo a necessidade do nosso produtor rural ser assistido, né, na parte jurídica, na parte contábil, na parte agronômica. Então nós resolvemos aí pensar, né, num projeto de agregar esses profissionais num escritório, né, para que o produtor rural então tivesse toda a assessoria, a consultoria na área contábil, agronômica e jurídica. Que legal, então assim surgiu a Soagro. Assim surgiu a Soagro, né, que vem para auxiliar o produtor rural e fortalecer o agronegócio na nossa cidade, na nossa região, e o foco é inclusive fora do Rio Grande do Sul também, pensar o agronegócio como um todo. Que show! Me conta um pouquinho desse universo do agronegócio. Agora recentemente foi lançado o Plano Safra, que entra em vigor hoje, né? Sim, entrou em vigor hoje e vai até o dia 30 de junho de 2021. Então, o que ocorre, Didi? A questão do agronegócio é imprescindível hoje para o Brasil, como tu colocaste. A questão do PIB, do equilíbrio da balança comercial, depende desse setor que está a cada ano crescendo. Para te teres uma ideia, apesar da pandemia, né, é o setor que continuou crescendo. Então, hoje, nós com uma alegria podemos falar aqui que o Plano Safra anunciado pelo governo federal no último dia 17 de junho é o melhor Plano Safra de toda a história do Brasil. Ainda não é o que o produtor anseia, né, mas é o que foi possível ser apresentado, né? Um exemplo, uma das demandas que o produtor rural buscava é a redução da taxa de juros dos financiamentos rurais, do crédito rural. O juro baixou, mas ainda continua, se nós compararmos com a taxa referencial da Selic, ele ainda continua alto, porque a taxa Selic foi anunciado 2,25%. E o crédito rural ele inicia com 2,75. Então, o crédito que é o Pronaf, para o pequeno produtor rural, ele já começa numa taxa superior à taxa referencial, que é a Selic. Mas, apesar disso, há um esforço do governo federal para retribuir o crescimento do agronegócio. Isso foi uma parceria do Ministério da Agricultura com o Ministério da Economia, né, que fizeram uma mesa redonda lá e contemplaram essa redução dos juros do crédito rural,
A questão do seguro rural também, né, que foi uma outra alavanca em questão de destinação de recursos, que em relação ao Plano Safra 2019, 2020, ele teve um acréscimo de 30% na subvenção. O que é a subvenção? É para baratear o seguro agrícola para o produtor. Então teve uma série de conquistas, né, dentro do Plano Safra 2020 e 2021, mas ainda as demandas continuam, ainda os pedidos, a gente junto nessa área, né, com instituições representativas do agronegócio, continua a luta, a batalha para que novos incentivos, novos instrumentos, né, não só do governo federal, mas inclusive agora com a nova lei que foi convertida a MP do Agro, a Lei 13.986, onde possibilitou uma revolução na CPR, que é a cédula de crédito rural, né? Houve uma revolução onde não mais apenas as instituições bancárias vão ter o crédito rural, mas é possível o produtor rural buscar, inclusive, investimentos no exterior, né? Para custear a sua lavoura e o seu empreendimento agrícola. Nossa, que interessante. Agora o senhor falou em baratear, me lembrou uma coisa também, que o nosso patrocinador oficial do programa, o Garupa, aplicativo de mobilidade urbana, que é 100% gaúcho, visa também agora o nosso Rio Grande do Sul, está com tarifas especiais em função da pandemia. Então baixe o aplicativo e se locomova por toda a cidade. Me conta uma coisa, doutor, muitas pessoas escutam falar do Plano Safra, escutam falar sobre o agronegócio, mas não têm esse conhecimento, né? Não sabem como buscar uma ajuda. A Soagro surgiu com esse intuito? O intuito da Soagro é exatamente esse, de orientar, né? Que o produtor tenha, num primeiro momento, um lugar para buscar essa orientação, tanto jurídica, contábil, como agronômica, né? E um dos pilares hoje o produtor ele senta numa instituição bancária e o que ele sabe do Plano Safra é aquilo que o banco, né, o gerente lá, o funcionário do banco repassa para ele, né, ou procura lá um engenheiro agrônomo, né, e ali tem algumas informações. A Soagro veio para trazer uma informação mais ampla, mais minuciosa, né? Hoje, para te teres uma ideia, tem-se a agricultura, né? A agricultura é uma necessidade de um assessoramento, né? A agricultura de precisão, que chamam, né? Onde tem ali a análise do solo, uma série de instrumentos que hoje o agrônomo, né? O engenheiro agrônomo utiliza para que tenhamos uma agricultura de precisão e não sejam aplicados ao solo produtos em demasia, e também que possibilitem ao agricultor, no mesmo hectare de terra, né, uma fração de terra, ter uma produção maior, né, isso falando em safra de soja, né, ou qualquer outro tipo de safra, ou também até no manejo agrícola, né, na questão da engorda do agrícola, né, também da questão do boi, né. Então existe uma série de orientações hoje necessárias ao produtor rural, né? E no aspecto jurídico, questões contratuais, questão de arrendamento rural, parceria rural, os efeitos jurídicos em relação a esses tipos de contratos, né? A questão contábil também, que se há uma necessidade, por exemplo, em relação ao fundo rural, que já é uma matéria pacificada, que o produtor deve recolher no momento da comercialização o fundo rural, ele pode optar, né, por pagar em razão da comercialização do seu produto ou em relação à folha de pagamento do funcionário, né? E isso então, depende com o número de colaboradores? Exatamente, isso depende do número de funcionários, né? Se for um número grande de funcionários, é mais favorável ao agricultor, então, pagar sobre a comercialização. Esse suporte ele encontra na Soagro? Encontra junto à Soagro, lá vai ter um profissional da área da contabilidade, né, que vai fazer essa assessoria para o nosso produtor.
a parte também do licenciamento ambiental, ela vem sendo debatida nos últimos anos. Hoje em dia, tudo engloba o licenciamento ambiental. A Soagro também auxilia o pequeno, médio, grande produtor neste conceito? Tu trazes uma questão amplamente inovadora, né, que o direito brasileiro, ao longo dos anos, a partir de 1981, com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, e depois a nossa Constituição Federal de 88, no seu artigo 225, tem um capítulo ali da defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, e é um tema interessantíssimo hoje, né? E o mundo todo está voltado para a nossa nação, voltado para o Brasil, né? Preocupado com a questão do desenvolvimento sustentável, né? E inclusive no Plano Safra, dentro das inovações do Plano Safra deste ano, há a questão do financiamento da sustentabilidade, né? Inclusive com juros reduzidos e projetos voltados para a sustentabilidade, né? Onde o produtor, para fazer qualquer tipo de atividade ou empreendimento, ele deve buscar a licença, né? Que na maioria das vezes tem-se por burocrática, mas necessária, né? Porque é o meio ambiente e a nossa geração e as gerações futuras que necessitam desses mesmos recursos naturais para sobreviver, né? Então a Soagro vem e vai disponibilizar no aspecto agronômico toda a infraestrutura para que o nosso produtor seja assistido também. Vários produtores já têm nos contatado e precisam de escritório de outros municípios, de outras regiões, para essa questão do licenciamento, e a Soagro vai disponibilizar sim essa ferramenta, possibilitando ao produtor então esse acesso a esse serviço de licenciamento. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Agora, quando a gente iniciou o nosso programa, eu disse que o senhor também era colunista do jornal, colunista do Folha do Sul. Na sua coluna semanal, vem informações sobre o agronegócio também, né? São presentes sim, informações do cotidiano. Nós procuramos na coluna, semanalmente, abordar novidades do agronegócio, né? Inclusive, quando o Plano Safra foi lançado pelo governo federal, na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, tinha lá uma explicação, né, de forma sucinta, né, mas já colocando as diretrizes do Plano Safra, que nós já colocamos ali, redução de juros, a questão da subvenção do seguro agrícola, né? E cada semana, então, nós possibilitamos aos leitores do jornal, né, Folha do Sul, uma ideia, um panorâmico, né, uma visão panorâmica do agronegócio, das novidades do agronegócio a nível local, regional e até nacional, né? Porque como o agronegócio hoje é um setor imprescindível para o Brasil, a nível federal, a nível estadual e municipal, é um assunto hoje que vem demandando, é muito amplo, né? Muito amplo e dinâmico, né? Então, para te teres uma ideia, existe lá no Congresso Nacional a Frente Parlamentar da Agricultura, né? Coordenada, hoje presidida pelo deputado Alceu Moreira, né? E está sempre se demandando, né? Tem instituições, institutos que estão sempre na área da soja, do milho, etc., né? Que está sempre demandando notícias, e nos alegramos até em dizer sempre notícias de forma positiva para o agronegócio, né? Como, por exemplo, essa notícia que nós falamos no início, que apesar da pandemia, né, o agronegócio cresce. Claro que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma situação bem sui generis, em razão da estiagem, né? E é por isso a questão que nós abordamos aqui do seguro agrícola, que infelizmente no Brasil ainda existe um seguro agrícola que protege o produtor em relação a dívidas e não a renda, né? Porque imagina que o produtor tem a sua safra perdida, né? Ele vai conseguir pagar, o seguro vai servir para pagar dívidas. Como esse produtor sobrevive? Sim. Mas esse é uma demanda que ainda está se labutando, né, em todas as áreas do agronegócio, para que isso venha mudar, né? Porque, só para dar uma visão ampla, né, do seguro agrícola,
ele imagina que ele prevê ali nas cláusulas, né, um sinistro, se o produtor num hectare consegue colher 21 sacas de soja, né, em algumas regiões, porque varia de regiões para regiões, por módulos, etc., ele já não consegue receber o seguro, né? Então imagina que numa propriedade lá no mais ao norte do Rio Grande do Sul são 80 sacas por hectare, aqui 40, 60, 40 sacas, né, que é o normal, né, normal. Então imagina que o produtor fique ali colhendo 21 sacas, ele pagou o seguro e ele não vai ser, ele teria uma área para colher 60 sacas, ele colhe 20 e ele não vai ter a cobertura do seguro porque colheu as 20 sacas. Nossa! Né? Então isso é um tema que precisa ser olhado com muito detalhe, né? Porque são entraves que nós chamamos de entraves do agronegócio, essa questão, esse enfrentamento de problemas tais como a estiagem, né? Que foi o caso aqui do Rio Grande do Sul, dos nossos produtores, né? A questão da estiagem, a questão da invasão de terras é outra temática interessante, né? As injustas invasões de terra. Imagina que a nossa Constituição, ela defende a propriedade privada, né? Ela defende a propriedade privada, mas ela fala na função social da propriedade. Sim, atender a sua função. Que ela é um conceito subjetivo, de certa forma, e isso leva o direito da propriedade privada a ser relativizado, que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Então, essas invasões injustas da propriedade privada também é uma temática interessante a ser questionada e abordada no agronegócio. São entraves, nós chamamos, sim, que precisam ser superados no agronegócio. Que interessante. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho. A Doutor Sofá, que é a nossa patrocinadora oficial do programa, está comemorando um ano de franquia, e ela está com super promoções. Na impermeabilização e higienização do seu estofado, você ganha uma esteira para ele personalizada. Me conta uma coisa, doutor Marcelo. Falamos bastante sobre o Plano Safra, afinal de contas, acho que dariam 5 programas do Plano Safra. Mas quais são os tópicos que o senhor acha que as pessoas menos têm conhecimento dessa ação, digamos assim? Porque a gente escuta muito falar. Durante esse período existem muitas lives contando sobre estratégias, sobre desdobras, digamos assim, para revolucionar, mas tem alguns detalhes que são um pouco minuciosos, que poucas pessoas conseguem essa informação. Na prática, o que ocorre, Didi? Na prática do dia a dia do produtor rural que nós identificamos, o produtor rural, ele pensa lá no valor X para buscar junto a uma instituição financeira para custear a sua atividade rurícola, né? Então ele vai lá, ele toma uma cifra de empréstimo, de crédito rural, né? E faltando-lhe essa assessoria agronômica, né? Ele acaba investindo em fertilizantes, adubos, de forma não necessária, vamos dizer assim, né? Ele poderia ter um custo da sua lavoura bem inferior, e ele acaba tendo um custo maior por não ter um assessoramento, né? Por não ter um assessoramento de um engenheiro agrônomo, né? Aquele suporte do dia a dia. Aquele suporte. Ou até tem esse suporte do engenheiro agrônomo, né? Mas fornecido por empresas que estão vendendo o produto. Então, apesar dali ter um profissional assistindo, é um profissional que é pago pela empresa que está vendendo os produtos agrícola, né? Então é necessário então essa assessoria do produtor rural para que ele possa diminuir custo, aumentar a sua produção e aí obter então o lucro que vai lhe possibilitar uma qualidade de vida e vai possibilitá-lo, inclusive, não precisar tomar mais o crédito rural, né? Mas ter recursos próprios para investir na sua própria atividade, ganhando com isso juros. Que nós falamos aqui, um juro ali do Pronaf, do pequeno produtor, 2,75, mas o custo final desse crédito vai ser o que? 8%, 10%. Porque tem a taxa administrativa das cooperativas, das instituições bancárias, tem a questão do percentual do projeto
para o engenheiro e outras vendas casadas que, apesar de ilegais, se tem notícia que ocorrem, né? Então esse custo desse financiamento, e isso onera, né? É o chamado sócio oculto, né? Sócio oculto, que está junto lá no empreendimento do produtor, né? Então há uma necessidade então de esse assessoramento, e são situações que o produtor desconhece, né? E que a Soagro, né, vai propiciar ao produtor, né, nesse pacote de serviços, vai englobar esse assessoramento do produtor para que ele possa gastar menos, ganhar mais e o resultado é óbvio, sobrar mais, né? Ter lucratividade com a sua atividade produtiva e ter a satisfação. Porque eu tenho participado de alguns eventos do agronegócio. Sim, o senhor representou o Brasil sim, nós tivemos num agroseminário em Brasília, agora no final do ano, no início de dezembro, né? E o que nós identificamos? Um produtor frustrado, um produtor que não quer que o seu filho siga a sua caminhada, porque entende que o filho não vai ter satisfação naquilo que faz, né? Por que ele não tem a satisfação? Né? Porque existem entraves, como eu falei antes, que precisam ser superados, né? Com a ajuda do governo, com a ajuda de profissionais. Políticas públicas voltadas. Políticas públicas voltadas, com a ajuda de profissionais nestas áreas que mencionamos, né? De assessoramento e uma série de situações para que esse produtor ele possa lucrar, mas além do lucro, ele possa cumprir a função social da propriedade e possa ter a satisfação no empreendimento que ele está realizando. Apesar de quanto o agronegócio alimenta o Brasil, alimenta o mundo. Por isso o mundo está com um olhar fixo na nação brasileira. Sim, dizem, né, que se o homem do campo não planta e não cria, o homem da cidade não come. Sim, eu pergunto aos nossos telespectadores, por que não faltou o arroz e o feijão na nossa mesa? Porque o agronegócio continuou trabalhando. Claro que o meio de transporte, que também entra neste assunto, influencia diretamente, né? Que são os profissionais, nossos motoristas, nossos transportadores, é óbvio que isso também interfere no agronegócio, né? Mas é porque o produtor ele continuou trabalhando, né? Isso é algo extraordinário, né? Isso é brilhante, saber que tu está sendo responsável por colocar o alimento na mesa dos brasileiros e, por que não dizer, de pessoas fora do Brasil, porque o Brasil hoje ele é um dos que mais exporta alimentos para o mundo, né? Me conta uma coisa, doutor Marcelo, por gentileza. A gente falou sobre qualidade de vida para o homem do campo. A aposentadoria não deixa de ser uma qualidade de vida. Me conta um pouquinho sobre a possibilidade da aposentadoria híbrida do homem do campo. A aposentadoria híbrida foi uma luta de muitos anos, né? Nós elaboramos no direito previdenciário já há praticamente 15 anos. É uma conquista. E é uma conquista e é recente, é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Ainda é bem verdade que não tem o trânsito em julgado, depende de recurso ao STF, né? Mas é uma conquista, porque nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, onde tu somava o tempo do campo, né? O tempo rural, somava ao tempo de urbano, e fecharia lá os 35 anos para homem, 30 anos para mulher. Isso já era pacificado no direito. Porém, a aposentadoria por idade rural ou por idade urbana, havia o entendimento de que tu teria que ter 15 anos somente no campo ou 15 anos somente na cidade. Hoje, com o entendimento do STJ, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível tu ter, por exemplo, 7 anos de carteira assinada, que são a atividade urbana, e 8 anos rural, ou vice-versa, né? Ou 10 anos de carteira assinada e 5 no campo. Então hoje tu pode somar 15 anos de contribuição, né, ou de atividade, sendo parte urbana e parte rural. Daí o nome híbrido, né? Então realmente é uma conquista para o produtor rural, para o homem do campo, né, na questão bem colocado por ti de qualidade de vida, né, e realmente foi
uma conquista também, vamos dizer, do próprio agronegócio como um todo. Então, assim como a gente estava falamos em conquista, então, assim como a conquista da aposentadoria híbrida, quais são os tópicos que o senhor acredita que hoje, em pleno cenário de 2020, são conquistas que a gente conseguiu avançar no agronegócio? A questão do plano safra é uma, né, que nós já citamos bastante. O maior, né? Realmente não é o sonhado, não é precisa-se muito mais, mas foi um avanço. E ainda considerando a questão da pandemia, né? A questão da pandemia, a situação que vive o Brasil, o mundo, né? Nesses dias, foi realmente uma grande conquista, né? No setor do agronegócio, né? Então, realmente pode se pontuar isso também. Outra questão é a tecnologia, viu? Hoje a produção está vinculada, sem dúvida nenhuma, ao avanço tecnológico. Isso também é uma conquista, né? Inclusive os produtores, isso também tem alavancado que famílias possam trazer os seus filhos, e é isso que nós temos que trabalhar, para que esses produtores incentivem os seus filhos, para que o negócio, para que a atividade rural ela continue dentro do núcleo familiar, né? Porque se precisa cada vez mais hoje de pessoas, de jovens, né? Aliado à experiência do homem do campo já de mais idade. É uma atividade que demanda a tecnologia, demanda o estudo e também a experiência, né, do homem do campo, e realmente a tecnologia hoje ela é um diferencial, né, e uma conquista, podemos dizer, e cada vez mais tem ocorrido avanços nessa área. Show. Doutor, me responde por gentileza, o que o senhor acha que hoje em dia é a principal dificuldade que o homem do campo encontra? O acesso à informação, o clima, o que interfere diretamente para dificultar a vida dele? São vários como um profissional, né? Não, são vários aspectos, né, que ocorre, né, e o máximo, né, a maior parte é por falta, como pontuamos, de uma assessoria, né? De um suporte diário. Um exemplo clássico é o seguinte: o produtor hoje ele faz um contrato de arrendamento ou de parceria, entendendo que os efeitos são os mesmos, e não são. O arrendamento é um contrato de locação da área rural, né? A parceria é um contrato, como o próprio nome diz, de parceria, onde os efeitos são de mútuos. Tu alavancar com recursos para aquele empreendimento, e tu terá que repartir, inclusive, eventual prejuízo. No arrendamento, o arrendador lá, o arrendatário, né? Essa relação, produzindo ou não a fazenda, eu vou receber o meu arrendamento, né? Vou receber o arrendamento. Agora, na parceria, dando prejuízo, eu vou dividir esse prejuízo, né, com o meu parceiro. Então, são efeitos como este que dificultam, né, a atividade. Então, eu entendo que são muitas as situações, mas uma destas e imprescindíveis é a questão do assessoramento na área jurídica, na área contábil. Imagina um produtor aí que venda 1 milhão em soja por ano e tenha um funcionário, 2 funcionários, ele está pagando fundo rural na comercialização. Falta alguém que diga para ele que ele tem que pagar pela folha de pagamento. Mas não tem como vender 1 milhão em grãos com 2 empregados. Não sei, porque tem os contratos de safra, né? Que não é um funcionário que trabalha para esse produtor 12 meses no ano. Então são umas situações que tem que ser analisado no caso a caso, como tu colocaste, né? Com uma assessoria responsável, né? Técnica, comprometidas com a atividade, e para que esses entraves, para que essas dificuldades, né, além do clima, porque é uma angústia, né? Vai chover, não vai chover, não pode chover muito, não pode chover pouco, não tem que chover hoje, não pode, tem que ter até tal dia para. São angústias que o produtor tem, né? Que essa assim, a da estiagem, da chuva, do tempo, né? Depende de Deus, e lá do seguro agrícola que tem que
o produtor precisa, né, desse seguro para poder, então, ficar mais tranquilo nessa situação. Me conta então um pouquinho, doutor Marcelo. A gente fala muito e escuta muito falar sobre o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural. Como ele procede? Como a Soagro pode nos ajudar? Bom, o Cadastro Ambiental Rural, que já teve aí, é uma criação do Código Florestal, promulgado em 2012, né? Ele previa ali um período teria até tal data para que todos os produtores pudessem realizar esse cadastro. E foi prorrogado diversas vezes, né? Mas ele é um documento importantíssimo, porque ele, nesse cadastro, ele de intuito declaratório do produtor, é o produtor que declara aonde está a sua reserva legal. Então, a reserva legal também está previsto no Código Florestal, né? Por exemplo, na Amazônia, para te teres uma ideia, 80% de uma propriedade é de reserva legal. Aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região, aqui é 20%. Então imagina que tu tem uma fração de campo de 100 hectares, 20 hectares terá que ser de reserva legal, seja uma mata nativa. Os animais poderão, se tem água, poderão tomar água, poderão circular, mas com todo o cuidado para que não haja um desmatamento dessa área. Desmatamento se subentende como a derrubada das árvores, modificação do solo. Ou preparar o solo para plantar soja, plantar milho, não. Modificar o solo não pode. 20%. Bom, mas então isso é uma questão interessante também no direito ambiental, no que chamamos também do passivo ambiental. Tá? Você vai comprar uma área de 100 hectares e o vendedor diz, olha, está me comprando uma área de 100 hectares 100% produtiva. Tu deve olhar com parcimônia aquela situação, porque naqueles 100 hectares, 20% terá de ser de reserva legal. E se foi plantado 100 hectares, tu já herda um passivo ambiental numa autuação da FEPAM, do IBAMA, né? Você vai já sofrer uma multa retroativa a 5 anos. Nossa! Então, são questões como essa que precisam ser observadas, né? Inclusive no Plano Safra, voltando novamente, porque tudo está interligado, o Plano Safra tem uma inovação também nesse ponto, porque ele cria a possibilidade de tu financiar cotas de reserva legal. Então imagina que tu comprou 100 hectares, as 100 hectares foi plantado, então tu já tem um passivo ambiental e tu precisa o quê? Apresentar um projeto com agrônomo para recuperação dessa reserva legal ou comprar cotas de reserva legal, para que na tua propriedade tu apresente ali aquele percentual de 20% de reserva legal, né? Então isso é uma inovação também no Plano Safra, possibilitando o financiamento da compra dessa cota de reserva legal, né? A questão da APP também, que é algo importante que precisa ser observado também na compra em razão do passivo ambiental, né? A questão da margens de rios, né? Que até a gente costuma falar a questão dos cílios, né? Que a gente tem nos olhos. Para que serve esses cílios dos olhos? É para não secar o olho, né? Então ele é importante. Então a questão da APP pense para você aprender de uma forma mais simples, é os teus cílios, né? Que tu vai, aquela parte da margem ali, 30 metros, né? Precisa ser observado da margem do rio, não pode também ter um desmatamento ali, tem que ter preservado. O Código Florestal criou uma regrinha de transição, né? Porque antes de 2012 havia uma série de desmatamentos, não tinha tanto cuidado assim, apesar da Constituição Federal de 88 ter um capítulo para o ambiental, né, para o desenvolvimento sustentável, havia uma série de exageros, né? Com o Código Florestal se criou uma regra de transição que aquilo que foi desmatado, mas que já teve uma vegetação consolidada, anterior a 23 de julho de 2008, né, deixa como está.
ou recupera, mas com um percentual bem abaixo. Por exemplo, a questão da APP dos rios é 30 metros pelo Código Florestal. Se já tem uma situação consolidada, de 23 de julho de 2008, vamos recuperar 5 metros só. Então, é bem discrepante, mas necessário, né? É necessário, porque na recuperação ambiental de uma área já consolidada, às vezes tu acaba criando um estrago maior, recuperando, do que mantendo o que lá já foi feito. Então, mexer, desmanchar um empreendimento, uma barragem, por exemplo, tu vai criar mais danos do que propriamente recuperar, né? Então tudo isso precisa lá do profissional, que é o engenheiro agrônomo, seus estudos, com laudos, né? Em caso de autuação, até para que o produtor possa apresentar uma defesa, né? E então são situações como essas que precisam ser observadas, inclusive na compra e venda de um imóvel rural, de uma área rural, né? Que é o chamado então passivo ambiental. Então o comprador se preocupa lá com o tributário, se o vendedor não tem dívidas, com a Receita Federal, enfim, que são os cuidados de praxe, e não está se atentando, né? Isso a gente percebe na prática do dia a dia, para essa questão do passivo ambiental, né? Isso, o CAR, aí vamos fazer um gancho, né? Isso tem tudo a ver com o CAR, porque é lá no CAR que o produtor vai declarar o que é reserva legal. E a fiscalização, né, e ele não pode declarar por conta própria, ele tem que ter o suporte. Na verdade, é uma outra questão interessantíssima, né? Porque hoje tu não precisa de um engenheiro agrônomo para fazer o CAR. É um paradoxo, até parece, né? Porque tu não precisa do engenheiro agrônomo, mas eu te pergunto, que condições, né, um leigo, né, ou uma pessoa que não tenha uma instrução técnica área, vai conseguir fazer esse CAR, delimitar onde é a reserva legal, ter o conhecimento jurídico de entender a questão da APP, né? Então, realmente algo que ficou vago de se pensar, né? E isso também é matéria até, inclusive, de defesa, né? Porque imagina que tu declarou os teus 20% de reserva legal. Primeiro, quando tu declarou, tu não sabia nem ao certo o que era reserva legal. Aí tu declarou lá que é na próxima sede da tua propriedade, que é uma área extremamente produtiva, e tu deixou de colocar a reserva legal lá próximo a um lugar onde tem muitas árvores. Então lá tu não colocou reserva legal, e aqui onde tu planta, tu disse que aquela parte ali era de reserva legal, por falta de conhecimento técnico. Então, apesar da legislação não obrigar ou não solicitar que seja um técnico, 95% dos produtores hoje já procuram, né, um profissional, e às vezes até de contabilidade, que também eu vejo que há um equívoco, porque é privativo. Eu vejo que o engenheiro agrônomo é que teria mais propriedade para fazer esse CAR, né? Mas são questões pontuais como essa que poderiam ser evitadas, porque na verdade a propriedade, às vezes 20% da propriedade, é fácil de tu colocar uma reserva legal que não vá te impedir a tua produção, né, da tua safra, sem maiores problemas. Então são questões pontuais de direito ambiental, né, que precisam ser olhadas, precisam ser observadas com cuidado pelo produtor rural, para que não haja surpresas. E aí surpresas desagradáveis, que são a fiscalização e a autuação dos órgãos de proteção ambiental. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação. Afinal de contas, veio aqui ceder um pouquinho do seu espaço como advogado da Soagro, para contar um pouco desse empreendimento que vai revolucionar Bagé e região, né? Muito bem, Adiane, eu quero te agradecer pelo espaço, em nome da Soagro, né? Agradecer esse espaço que tu está nos oportunizando de trazer essas informações. Agradecer também a TV Liberdade, né, por essa iniciativa e interessantíssima, né, da gente divulgar e ver outros também empreendimentos sendo semanalmente
trazido aqui no teu programa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Esperamos todos na Soagro. Show de bola. Que fica na Marcílio Dias 1183. Muito obrigada. Quero te agradecer também a tua participação e dizer para acompanhar os nossos patrocinadores. Afinal de contas, o Bagé em Destaque é patrocinado pelo Doutor Sofá e pelo aplicativo de mobilidade urbana Garupa. Muito obrigada pela sua participação e até quarta-feira que vem.